Amém, queridos? Então, glória a Deus. Se alguém puder colocar um fundinho musical, eu louvo ao Senhor. Mas se não puder também está tranquilo. Mas se puder eu agradeço. Resumiu o que eu queria dizer? Vocês estão bem? Estão bem? Quem não está vai ficar, amém, irmãos? Quem não está vai ficar, é assim. Então, a gente tem falado sobre uma série de mensagens. E essa série de mensagens é sobre fundamentos. E quase todo sábado eu tenho repetido isso, né? Porque como tem uma rotatividade muito grande, a gente acaba repetindo às vezes as coisas, né? Mas a gente crê que é de suma importância a gente preparar, né, no Senhor uma geração para receber tudo aquilo que Deus vai derramar nas nossas vidas. Me preparar também, todos nós se preparar. Então, nada melhor do que falar sobre fundamentos, né? Está fundamentado no Senhor, está fundamentado numa fé que é no Senhor, está fundamentado em obediência e está fundamentado em tudo aquilo que é princípio bíblico. Porque Deus não quebra princípio para nos abençoar. É por isso que nós precisamos entender algo, que Deus, Ele não abençoa uma pessoa de qualquer forma. Porque se Deus abençoar uma pessoa de qualquer forma, ou talvez antes do tempo, acaba prejudicando aquela pessoa. Então, Deus, Ele não é como a gente. Muitas vezes é movido pelo coração, é movido pelo amor. A palavra de Deus diz que enquanto o herdeiro ele é menino, ele nada difere do servo. Ou seja, enquanto os filhos de Deus, a gente não gera uma maturidade, não adquire uma maturidade para receber determinadas coisas, a gente não consegue acessar, mesmo sendo nosso, mesmo sendo uma herança. É como, um exemplo, um pai, um casal que tem um filho e ele já deixou já para o filho uma herança, né? Mas enquanto aquele filho, os pais não morrem e aquele filho, ele não completa a idade que de fato o pai estabeleceu para ele receber, ele não acessa, já é dele. Mas ele não acessa porque ainda ele não tem legalidade, por causa da idade, porque o pai não morreu ainda. Então ele não consegue acessar, mesmo sendo dele. Então existe coisas em Deus, quase todas as coisas em Deus, né, tem princípios, nós não podemos quebrar. A gente precisa viver uma vida de obediência ao Senhor. Precisa viver uma vida onde a gente vai se preocupar mais em agradar o coração de Deus do que o coração das pessoas. Porque muitas vezes a gente agrada o coração das pessoas, a gente agrada o coração do amigo, a gente agrada o coração da amiga, a gente agrada o coração, às vezes, sei lá, de quem for, mas às vezes desagradando o coração de Deus. A Bíblia diz que aquele que se considera amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não tem como você servir a Deus desagradando Ele e tentando agradar as suas amizades. Então eu queria que você entendesse isso, que você precisa primeiramente obedecer a voz do Senhor, obedecer a palavra do Senhor, obedecer os princípios do Senhor, mesmo sendo algo bom, mesmo sendo algo que é de Deus, que é uma obra, eu não posso fazer de qualquer forma. Eu não posso chegar aqui agora e falar, não, eu vou para a África e vou pregar o evangelho na África, porque na África pessoas serem alcançadas, se Deus não mandou ir. O que vai dar certo na nossa vida é a gente ouvir o que Deus está mandando a gente fazer. E muitas vezes a gente não é compreendido. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender o que Deus está fazendo em nós. E às vezes nem a gente mesmo consegue entender. Mas a gente sabe que as obras do Senhor não acrescentam em nós dores. As bênçãos do Senhor não acrescentam em nós dores. Mas tudo que Deus tem feito é para que nós cheguemos a uma maturidade, a gente chegue a uma transformação. Porque Deus não quer dar coisas eternas para meninos. Deus quer dar coisas eternas para homens que entenderam que eles são em Deus, quais são os princípios a se obedecer e aonde Deus vai levar essas pessoas. Isso não tem a ver com idade. Você pode ter 14 anos aqui, você tem uma maturidade de uma pessoa de 18. Tem gente que tem 30 e não tem a maturidade. Tem gente que tem 40 e é menino como se tivesse 11. Então não tem a ver com idade. Deus chamou Samuel novinho. Ele nem sabia que era Deus chamando. Lá no tempo, Samuel, Eli que falou, é Deus que está falando contigo, Samuel. Ele não compreendia, mas ele obedeceu e ao decorrer do tempo, a vida dele, o chamado dele, em obediência foi sendo desenvolvido, amém, queridos? Então, a obediência a Deus, né? E quando você obedece a Deus, você obedece a uma autoridade. Eu duvido de uma pessoa que fala, eu obedeço a Deus, e quando talvez um obreiro fala, olha, não pode pegar água para trazer para o templo, a pessoa vai e desobedece ao obreiro.
um exemplo, ela vai e desobedece ao obreiro. Eu não acredito. Porque a cruz, ela me leva a obedecer a Deus e depois me leva a obedecer às leis, à sociedade, às pessoas, nossos pais, nossa mãe. Entende, gente? Então, não é uma religiosidade, né? É algo que realmente leva a gente a ter uma vida transformada dentro da sociedade. E a obediência, repita assim, a obediência não precisa fazer sentido para as outras pessoas. Porque se você tiver que se justificar para todo mundo que está perguntando por que você está fazendo aquilo, você vai deixar as pessoas doidas e vai ficar doido. Então a sua obediência, ela tem que fazer sentido para você, a primeira pessoa é essa, e para Deus. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou renunciando a uma vida de pecado? Por que eu estou deixando essas amizades? Por que agora eu não vivo uma vida mais que desagrada o coração de Deus? Eu vivo agora para agradar o Senhor. Amém, queridos? Então, ela não precisa fazer sentido. Eu queria que você abrisse no livro de Reis, no capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Quantos acharam? Amém? Primeira Reis, capítulo 18, versículo 1. A palavra de Deus vai dizer assim: e sucedeu depois de muitos dias que a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, e eu enviarei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e houve uma fome extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o qual era governador da sua casa. Ora, Obadias temia muitíssimo ao Senhor, porque foi assim, quando Jezabel extirpou os profetas do Senhor, que Obadias tomou uma centena de profetas e ocultou-lhes 2 grupos de 50 em uma caverna, e os alimentou com pão e água. E Acabe disse a Obadias: adentra a terra, a todas as fontes de água e a todos os ribeiros. Porventura podemos achar erva para salvar a vida dos cavalos e das mulas, para que não percamos todos os animais. Assim eles dividiram a terra entre si para atravessá-la. Acabe seguiu por um caminho sozinho e Obadias seguiu por outro caminho sozinho. E enquanto Obadias estava no caminho, eis que Elias encontrou-se, e ele o reconheceu, prostrou-se sobre a sua face e disse: és tu aquele meu senhor Elias? E ele respondeu: sou eu. Vai e conta ao teu senhor, eis que Elias está aqui. E ele disse: no que tenho eu pecado, para que tu queiras entregar o teu servo na mão de Acabe, para me matar? Como vive o Senhor teu Deus, não há nação ou reino para onde o meu senhor não tenha me enviado a te procurar, dizendo eles: aqui não está. Então fazia jurar os reinos e nações que não te havia encontrado. E agora tu dizes: vai, conte ao teu senhor, eis que Elias está aqui. Sucedeu tão logo eu que eu parta de ti, que o Espírito do Senhor te carregará para onde eu não sei. E assim, quando eu vier e contar a Acabe, e ele não conseguir te encontrar, me matará. Mas eu, o teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Não foi contado ao meu senhor o que eu fiz quando Jezabel matou os profetas do Senhor, como eu ocultei uma centena de homens dos profetas do Senhor em 2 grupos de 50 em uma caverna, e os alimentei com pão e água. E agora dize: vai e conta ao teu senhor, eis que ele está aqui, ele me matará. E Elias disse: como vive o Senhor dos exércitos, diante de quem me põe de pé, certamente me mostrarei a ele hoje. Queridos, essa é uma mensagem a qual o Senhor, há alguns anos, ele já compartilhou comigo uma experiência nesse sentido, que eu não vou falar agora. Mas nesse momento aqui que Deus fala com Acabe, se apresenta com Elias, se apresenta
a Acabe, só para você entender o contexto daquela situação. Anteriormente, Elias, ele tinha declarado, segundo a sua palavra, que não ia chover. Quando a gente fala em chuva, a gente fala em prosperidade, a gente fala em plantação, a gente fala em gado, a gente fala, sobressai tudo isso, né? Leite. Quando chove, tudo melhora, principalmente no sentido de plantações, enfim. E naquela época, Elias tinha liberado uma palavra sobre aquele reinado. Elias falou: olha, segundo a minha palavra, não vai chover. E os céus realmente não choveu, ficaram sem chover, se não me falha a memória, 2 anos e meio, se não me falha a memória. Por que Elias liberou aquela palavra? Porque Acabe, ele era um rei que ele cocheava entre 2 pensamentos. Ele servia a 2 senhores. E naquela época, todo rei que desagradava ao Senhor, era como se fosse uma maldição para a nação. Era como se fosse uma maldição para o lugar onde aquele rei estava estabelecido. Então Acabe, ele cocheava entre 2 pensamentos. Baal e o Senhor, ele era dividido. E Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. A palavra de Deus diz que há um só Senhor, um só Deus, um só Espírito, um só batismo, uma só fé. É tudo um, irmãos. O mundo diz que todos os caminhos levam a Deus. Aonde essa conta vai dar no final dos tempos, eu não sei. Mas eu prefiro acreditar que somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então aquele rei desagradava totalmente o coração de Deus. Ele desagradava totalmente porque Deus não gosta tanto de que você troque ele por outra coisa. Porque a adoração que é devida a ele, você está dando a outra coisa. O próprio povo de Deus fez um Deus com um bezerro, com o ouro que Deus deu para eles. Fez um bezerro de ouro. Deus falou: vou matar todo mundo. Só que tinha um pastor, um cara com coração de pastor lá que intercedeu. Mas voltando para cá, para mim não se perder. Então, existia todo esse contexto. Um contexto aonde Acabe já tinha mandado procurar Elias por todos os reinos, por todas as nações. E a gente aprende aqui uma coisa: que quando Deus te esconde, ninguém consegue te achar. Primeira coisa é essa. E quando Deus quer te mostrar, ninguém consegue te esconder. Então, nós precisamos entender isso para tirar um fardo da nossa vida. Não adianta você querer forçar a barra, se aparecer, forçar a se aparecer, se Deus está querendo te esconder. E não adianta você se esconder se Deus está querendo te mostrar. As pessoas vão te ver pela rede social, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo status, vão te achar, vai vir pessoas de todos os lugares, de outras cidades, mas vão te achar de alguma forma, porque quem está te expondo é Deus, não é você que está se mostrando. Então procuraram Elias por aos reinos, pelas aldeias, não encontrou, porque Deus escondeu Elias. Aonde? Eu não sei. Eu sei que Deus escondeu Elias, porque Elias era uma pessoa também que vivia em obediência ao Senhor, em obediência à voz do Senhor, e liberou essa palavra, esse decreto contra Israel. Só que chega um dado momento que o Senhor fala: Elias, se apresenta a Acabe. Agora veja que coisa contraditória. Veja como viver uma vida obediente é algo que é desafiador, é algo que vai muitas vezes além daquilo que nós estamos vendo. Deus fala para Elias: Elias, se apresenta agora a Acabe. Ou seja, Elias vai ter que se apresentar agora para o rapaz que estava procurando ele para matar. Um rapaz que procurou ele em todo o reino, em todas as aldeias, e não achou porque queria matar, porque segundo a palavra de Elias, o céu estava fechado, não existia chuva. E agora o Senhor fala: Elias amado, se apresenta a Acabe, Elias. Porque é chegado o tempo de eu se manifestar através da sua vida. E talvez na mente de Elias isso foi muito confrontador. Mas apesar de ser confrontador, nós precisamos obedecer à voz do Senhor, mesmo quando isso não faz sentido para a gente. Às vezes a gente erra, sabe por quê? A gente, às vezes é um cristão muito emocional, tem que estar tudo interligado, tem que estar tudo bonitinho, e você não vive fé.
Não precisa estar tudo arrumadinho, tudo bonitinho para você obedecer à voz do Senhor, porque os lugares de obediência são lugares que você vai precisar confiar na voz do Senhor. Os lugares de obediência são os lugares que Deus vai te levar muitas vezes para testar a sua fé. E Deus falou: Elias, se apresenta a Acabe, o cara que queria te matar. E Elias vai lá e se apresenta, porque Elias era alguém que era obediente. E nós entendemos que quando nós estamos debaixo de uma obediência, existe um respaldo do Senhor sobre a nossa vida. Quando nós estamos debaixo de uma palavra, existe um respaldo do Senhor sobre aquela palavra. É por isso que quando Jesus se apresentou ao mar, aqueles discípulos acharam um fantasma, outros ficaram com medo, talvez trêmulos, e o Senhor: ei, se acalma, porque sou eu. Pedro falou: olha, Jesus, se é o Senhor, manda-me ter contigo. E Pedro apressadamente vai em direção ao Senhor, porque ele estava indo sobre uma palavra, e é a palavra que sustenta a nossa vida, é a palavra que sustenta a promessa, é a palavra que respalda a gente no mundo espiritual. É a palavra que nos faz viver aquilo que talvez a gente não conseguiria com a nossa própria força. E Pedro vai em direção ao Senhor, porque existia uma palavra. Só que no meio do caminho, ele ficou com medo. E Jesus falou: homem de pequena fé, por que duvidastes? Sabe, querido, que Jesus está falando aqui para você e para mim? Nós precisamos continuar crendo naquilo que Jesus falou, mesmo que o mar fique revolto, mesmo que as tempestades tentem não parar, mesmo que as circunstâncias tentem nos afogar, nós precisamos acreditar naquilo que Deus falou para a gente. Porque o que fez Pedro afogar não foi a falta de fé. Jesus falou: homem de pequena fé. Ele tinha uma pequena fé. Por que duvidastes? Foi a dúvida sobre a pequena fé que fez ele afogar, e não a pequena fé. Porque a Bíblia diz que se nós tivermos fé do tamanho do grão de mostarda, poderemos falar com esse monte: lança-se daqui para cá. Então, o que Jesus naquele dia condenou não foi a pequena fé, mas foi a dúvida que entrou naquilo, sobre aquilo que Jesus já tinha falado sobre Pedro. Você não pode deixar entrar dúvida naquilo que Jesus falou no seu coração, nas palavras que Jesus já liberou para a sua vida. Sabe por que não pode entrar dúvida? Porque toda vez que Deus fala, Ele cria. Toda vez que Deus cria algo, Ele estabelece. Tudo que Ele estabelece, Ele sustenta. Tudo que Ele sustenta, glorifica o nome dEle. É por isso que Ele não fala todo dia. A gente vira a Bíblia aqui, Deus falou com Moisés, vira a Bíblia. Às vezes demorou 5 anos, 7 anos, 10 anos. E às vezes quando a gente não ouve a voz do Senhor, a gente fica agoniado. Sim ou não? Eu fico: Deus, eu quero ouvir Tua voz, eu quero sentir Tua presença. Mas às vezes nós precisamos caminhar sobre uma palavra que Ele já falou com a gente. E é essa palavra que muitas vezes vai nos respaldar dentro da nossa caminhada de obediência. Amém, queridos? Então, Elias vai lá e se apresenta a Acabe. E aí o que é que acontece nessa história, nesse contexto? Como Acabe, ele servia a um outro deus, Baal, Elias propôs um desafio. Elias falou: olha, já que você cocheia entre dois pensamentos, entre estar na igreja e estar no mundo, entre estar na igreja e estar vivendo uma vida que como se não tivesse, eu vou propor um desafio para você, Acabe. A gente vai fazer 2 altares aqui. A gente vai fazer as mesmas coisas, vai colocar os mesmos sacrifícios, e o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E diz que eles prepararam, os profetas de Baal preparou o altar. Eles, enfim, fizeram todo lá o ritual, e eles começaram a clamar Baal. Clamava, e Elias começou a tirar onda. Será que porventura o Deus de vocês não está viajando? Será que porventura o Deus de vocês não está cochilando, dando uma cochiladinha? Elias começou a tirar onda com os caras. O bicho era ousado no espírito.
E aí o nível de sacrifício começou a aumentar. Eles começaram a se cortar, para melhorar a fala. Eles começaram a se cortar, para que o nível de sacrifício aumentasse, para que porventura o Deus deles, entre aspas, respondesse. Mas nada aconteceu. Só quando foi a vez de Elias, Elias preparou um altar. A primeira coisa que Elias fez, ele reparou o altar que estava quebrado. Altar fala sobre o quê? Coração. Representava as 12 tribos de Israel. Fala sobre o quê? Unidade. Não é o meu Deus, é o nosso Deus, o nosso Senhor, Jesus. Às vezes não é um que está ruim, às vezes é um bocado que está ruim. É a igreja. Se um está bem, todos estão bem. Aí está no fogo, todos estão no fogo. Quando ele restaurou o altar, representando as 12 tribos, tinha 12 pedras, fala sobre unidade, né? O avivamento vem sobre, é sem face, é sobre unidade, é sobre a gente. É por isso que nós precisamos congregar, a gente está junto, porque em algum momento pode algo acontecer e você não está aqui dentro, ou dentro de outra igreja, da sua igreja. Talvez você está nos visitando, então você precisa estar colado. E aí ele começou, reparou o altar, e ele fez o rego, né? Que é uma cavadura que faz ao redor do altar. Ele colocou muita água, porque Elias realmente queria mostrar que o Deus dele era verdadeiro. E Elias foi lá e clamou: Deus, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus, e que conforme toda a tua palavra eu estou fazendo isso. Ouça o detalhe, conforme a tua obediência. Você entende que quando existe uma obediência, existe um respaldo do Senhor sobre a sua vida? Conforme toda a tua palavra, eu fiz essas coisas. Não foi conforme a minha vontade. Lá atrás foi segundo a minha palavra, mas agora é segundo a tua vontade. Eu fiquei 2 anos e meio escondido só por causa que eu fiz a minha própria vontade. O cara queria me matar. É muito desafiador. Você está aqui em feira, você fala, segundo minha palavra, não vai subir. E José Ronaldo correr atrás de você e você sumiu, o Senhor te esconder. Ficou empresa, ficou casa, ficou família, ficou tudo aí. Aí depois de 2 anos e meio, o Senhor fala, volta-te para a feira de Santana e se apresenta a José Ronaldo. É desafiador, irmãos. É muito desafiador. O cara que ele queria te pegar, agora tu tem que se apresentar a ele. E ele ora, a Bíblia diz que então desceu fogo do céu sobre o holocausto e queimou, lambeu a pedra, lambeu a água, lambeu o sacrifício. O que é que isso fala? Que quando o fogo verdadeiro de Deus vem, todas as impurezas, tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é estrutura humana, se desfaz. Todas as suas estruturas emocionais que você talvez criou na sua mente, se desfaz. Mas Elias, ele estava vivendo ali sobre uma palavra, conforme o que o Senhor falou para ele. E a gente vai pular aqui agora para o versículo 41. O tema aqui está o fim da seca. O tema da mensagem aqui. Mas é obediência. E aí depois de acontecer tudo isso, Elias ele pega e sobe o monte. Ele sobe o monte. Ele coloca a sua cabeça dentro das suas pernas. Talvez começou a orar ali. E ele disse que ele ouvia um barulho de uma abundante chuva. Um ruído de uma abundante chuva. Ou seja, algo que aos olhos humanos poderia não ter tido essa impressão. Um lugar de seca, um lugar onde estava tendo tantas coisas ruins. Mas Elias sobe um monte ali e ele ouve um barulho de uma abundante chuva. E vamos aqui no versículo 41. E Elias disse a Acabe, veja, ao que Elias disse a Acabe: levanta-te, come e bebe, porque há um som de uma abundante chuva. Assim Acabe subiu para comer e beber, e Elias subiu até o cume do Carmelo, se lançou sobre a terra e pôs a face entre os joelhos, e disse ao seu servo: sobe agora, olha em direção ao mar. E ele subiu e olhou, e disse: não há nada. E ele disse: vai novamente 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez fez que ele disse: eis que lá se levanta uma pequena nuvem do mar, semelhante à mão de um homem. E ele disse: sobe e dize a Acabe: prepara a tua carruagem e desce para que a chuva não te pare.
Sucedeu, entretanto, que o céu ficou negro com nuvens e ventos, e houve uma grande chuva, e Acabe montou e foi para Jezreel. E a mão do Senhor esteve sobre Elias, e ele cingiu seus lombos e correu adiante de Acabe, até entrar em Jezreel. Entenda o que é que está acontecendo aqui. Elias subiu o monte, ele ouve aí agora um barulho de uma abundante chuva, ele pega para o seu servo e fala: olha, vai lá e olha. O servo vai lá e olha, não está acontecendo nada. Ele falou: volta lá 7 vezes, porque para a gente enxergar algumas coisas dentro da obediência, nós precisamos ser pessoas perseverantes no Senhor. Às vezes Deus te mandou fazer algo e nada acontece naquele algo, você já quer desistir, você já quer abrir mão, porque muitas vezes nós somos uma geração imediatista, uma geração que olha ali o rios, olha ali tantos stories tão rápido, e às vezes Deus declara algo sobre a nossa vida e a gente não quer esperar o tempo necessário. Mas eu quero declarar sobre a sua vida, que se você permanecer em obediência àquilo que Deus falou, aquilo que talvez você não está enxergando hoje, amanhã, depois ou depois de alguns anos, vai acontecer na sua vida. Ele não estava vendo nada, mas a perseverança em se manter obediente a uma palavra que existia sobre ele, vai lá e permanece 7 vezes, fez com que ele enxergasse algo que antes ele não estava enxergando, fez com que ele desfrutasse de uma experiência, talvez que ele não estava ali preparado para ver. Mas quando nós estamos sobre uma palavra, quando nós estamos em obediência há uma palavra que foi liberada do Senhor, nós vivemos coisas que o homem não pode proporcionar para a gente. E o servo fala: olha, agora eu vejo. Depois da 7ª vez, ele poderia até dar uma surra no profeta: você está mentindo, não está acontecendo nada. Mas ele perseverou sobre uma palavra. O que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia diz? Que é para a gente confiar no Senhor nosso Deus, crer nos profetas e prosperarei. Porque a gente às vezes, inclusive a gente tem até escola de profeta. Você que não se inscreveu, jovem, se inscreva na escola de profetas. Porque às vezes a gente às vezes não vive coisas sobrenaturais, enfim, coisas novas em Deus. Porque às vezes a gente não crê nos profetas que Deus levanta. Porque a gente julga a forma que ele se veste, a gente julga o cabelo com gel. Sim ou não, irmão? A gente julga porque ele anda no meio da gente. A gente não vive, a gente libera uma palavra às vezes sobre uma pessoa, aquilo pode mudar a vida dela, só que ela não dá honra àquela palavra. Só que às vezes é a boca de Deus falando por intermédio dele, e você julga porque ele está vestido com calça cargo. Não, isso é profeta. Profeta para mim tem que vir todo num blazer alinhado, impecável. Irmão, se Deus quiser falar com você, ele pode falar através de uma mula, através de qualquer outra coisa. O homem de Deus está aqui, ó, não está fora não. Não é o externo não. E aí ele fala: olha, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem se levantando do mar. E ele fala: olha, diz a Acabe para ele se preparar e adiantar para ir para Jezreel, porque a chuva vai ser muito pesada. É aquele torozão que fica tudo preto aqui no Nordeste. Manda ele adiantar, porque senão vai pegar ele essa chuva. Queridos, e Acabe ele sai à frente de Elias, queridos. Acabe ele sai à frente do profeta. Acabe ele sai de imediato, obedecendo aquela palavra. Então, aparentemente, quando nós estamos, entenda isso, quando nós estamos em obediência ao Senhor, denota para as pessoas externas que estamos atrasados. Denota para as pessoas que está tudo errado na nossa vida. Quando nós estamos em obediência ao Senhor, as pessoas olham para a gente e falam: mas ele não já era para estar lá na frente? Ele não já era para correr de uma velocidade maior do que talvez o inimigo dele? Elias fala: Acabe, sobe, adianta, porque está vindo uma grande chuva. E ele sobe e vai em direção a Israel. Mas a palavra do Senhor diz que a mão do Senhor veio sobre Elias.
E ele afivelou os seus cintos e ele correu à frente de Acabe. Aparentemente, talvez, o inimigo das nossas almas pode achar que está passando na nossa frente, mas chegará o momento das nossas vidas, que a mão do Senhor vai vir sobre nós, e a gente vai passar à frente dele, vai chegar na vitória, e vai declarar que só o Senhor é Deus nas nossas vidas. E sabe por que muitas vezes as coisas dão errado na nossa vida? Porque a gente, por achar que estamos atrasados, a gente quer acelerar um processo que precisa passar por algum tempo. O que é que a Bíblia diz aqui, irmãos? E a mão do Senhor esteve sobre Elias, e ele cingiu os seus lombos, e ele correu adiante de Acabe. Ou seja, Acabe saiu primeiro, mas quem chega primeiro é Elias, que é o servo do Senhor. Quando você está em obediência, ainda que para algumas pessoas você está atrasado, vai chegar o momento que Deus vai te colocar à frente dessa situação. A palavra do Senhor diz que nunca se viu nem se ouviu um Deus que trabalha para todo mundo. Não, irmãos, Deus não trabalha para todo mundo. Deus não é nosso empregado. Deus é o nosso Senhor. Mas a minha palavra e a sua palavra diz que nunca se viu, nunca se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que neles confiam. Para exercer a obediência, nós precisamos confiar totalmente no Senhor. Nós precisamos nos se desarmar diante do Senhor. Porque às vezes fica tudo diferente daquilo que a gente planejou. Mas ainda assim Ele não perdeu o controle da minha vida. Ainda assim as palavras que Ele já liberou sobre a minha vida continuam vivas. Ainda assim tudo aquilo que Ele me prometeu continua vivo. Tudo aquilo que Ele te prometeu continua vivo. É por isso que é melhor o fim das coisas do que o início. O início, irmãos, pode estar bagunçado. O início talvez pode estar conturbado, o meio pode estar conturbado. Mas para aquele que vive uma vida de obediência ao Senhor, o final vai ser triunfante no Senhor. Então não importa como você começou, talvez você não obedece ao Senhor, talvez você gostaria de obedecer mais ao Senhor, e você está aqui nessa noite para ouvir isso. Você está aqui nessa noite, a gente está aqui nessa noite para ouvir que a minha obediência, ela vai me colocar diante de situações que talvez demoraria muito tempo. E nós precisamos entender isso, não é os nossos métodos. A gente precisa se desapegar de métodos, irmãos. Os métodos engessam o mover do Espírito Santo de Deus. Uma hora Jesus curou com lodo, cuspiu no chão, melou a areia e jogou no olho do cara. Tu é curado, vai, lava lá no tanque de Siloé. Outra hora Jesus falou, vão lá e apresenta ao sacerdote. Outra hora Jesus, seja curado conforme a tua fé. Ou seja, não existe o método. O reino de Deus não é um reino engessado. É o reino que se movimenta de acordo com aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. E para isso nós precisamos estar em obediência. Porque senão a gente fala, mas mestre, o Senhor curou aquela mulher do fluxo de sangue quando ela pegou nas suas vestes. Eu quero ser curado assim. E o Senhor está falando, não, você vai ser curado. Eu cuspindo no chão, melando a areia, passando no seu olho e você indo lá para o tanque de Siloé. Porque a obediência, a voz do Senhor não precisa fazer muito sentido para as pessoas. Você precisa entender isso para você viver algo extraordinário na presença. Deixar de ser um cristão qualquer e começar a ser um cristão agora que ouve a voz do Senhor, obedece o que o Senhor está falando, e sobre a tua obediência, Deus vai respaldar a sua vida. Onde há obediência, irmãos, há um respaldo do Senhor. Chacoalha esse irmão que está do seu lado para ele despertar, irmão. Fala, desperta, irmão. Vamos viver uma vida de obediência. Nós precisamos ser uma geração obediente ao Senhor. Amém, queridos?
Então, eu anotei algumas coisas aqui. Quando nós estamos em obediência ao Senhor, existe um poder sobrenatural sobre nossa vida, que vai realizar feitos jamais vistos e desfrutar de coisas jamais esperadas. Ai, meu Deus. Acho que você não entendeu, irmãos. Quando nós estamos em obediência ao Senhor, a gente vai desfrutar de coisas jamais vistas e jamais esperadas no Senhor. Aí vem a palavra de Deus, diz aquilo que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, não chegou ao coração. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem é que ama o Senhor? Aqueles que obedecem os seus mandamentos. Eu não amo o Senhor porque eu falo eu te amo. Eu amo em obediência. Eu amo o Senhor, é para subir um monte, eu subo. Estou amando o Senhor. É para pregar hoje cansado? Eu prego, amando o Senhor. E eu também declaro palavras, porque a minha fala respalda o que eu vivo. Eu te amo, Jesus. Tu és o meu amado. Eu amo o Senhor. Eu te amo, te amo, te amo. Por quê? Eu já vivo isso na prática. Não me considerando melhor do que ninguém, sou igual a vocês. Mas falando daquilo que eu vivo. Sexta-feira passada, estava doente quinta e sexta, irmãos. Eu vou falar isso para alimentar a fé de vocês. Porque não tem como amar o Senhor com toda a força, se a gente deu uma preguicinha e não veio para a igreja. Que força é essa? Com todo o entendimento, se a gente às vezes está confuso no dia ali, não vem adorar. Com toda a alma. E o missionário Alex até prega, né? E só uma pessoa livre totalmente, liberta totalmente, pode estabelecer uma verdadeira adoração ao Senhor. Fala assim, irmãos, você que não fez a escola de profetas, segundo semestre, né, Alex? Segundo semestre tem. Irmão, se inscreva na escola de profetas. Eu sou suspeito a falar, mas eu creio que a sua vida jamais será a mesma. Não é nada novo, mas é mais uma perna aqui da igreja. Não é nada diferente do que a gente às vezes não vê no culto, mas é algo que Deus plantou no coração do missionário. E tem tanto nos abençoado. Amém, queridos? Então eu espero coisas no Senhor. Palavras que o Senhor liberou para mim. E gente, a obediência, entenda isso, a obediência, ela precisa, muitas vezes vai requerer de nós muita confiança. Lá na Babilônia, quando fizeram o decreto, né, para que todos adorassem a estátua do rei, Sadraque, Mesaque e Abidinego falou: nós não vamos adorar outro Deus. Você vê que toda a estratégia de Satanás é roubar a adoração. Através de uma religião, através de uma imagem, através de, sei lá, de tantas coisas que existem. 5.000 para o mundo às vezes escolher. Porque é difícil acreditar no invisível. Mas ele é real. É muito fácil, irmão. Você vê uma coisa aqui e está pedindo a ela não cheira, não fala, não ouve. Agora é muito confrontador você acreditar num Deus que você não viu. E a palavra de Deus diz que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Ou seja, felizes são aqueles que não viram, mas creram. Amém, queridos? Então, voltando, foi feito um decreto, ao nível de obediência de Sadraque, Mesaque e Abidinego. Foi feito um decreto: aquele que não adorar a estátua será lançado na fornalha. Eles não adoraram. Eles não adoraram quem? Em obediência a quem? Ao Senhor. Eles amavam o Senhor. E aí o cara, olha, esquenta a fornalha, se não me falha a memória, foi 7 vezes. Mas quando o cara foi lá, ele morreu, o soldado. E uma das falas que me chama a atenção desses caras foi o seguinte: olha, o Deus a quem nós continuamente servimos, Ele vai nos livrar. Mas ainda que Ele não nos livre, a Ti nós não prestaremos adoração.
Eles tinham fé no milagre, sim ou não, irmãos? Mas fé na soberania. Às vezes tem pessoas enfermas, pra gente orar, né? A gente não pode falar, essa pessoa vai viver, a gente ora pela cura. Mas se o Senhor quiser levar a pessoa, é nosso papel de homem, de Deus, e você, homem e mulher de Deus, você orar pela pessoa. Mas se Deus quiser levar ela, quem é que vai impedir isso? Vocês entendem? Então, ele falou, olha, o Deus a quem a gente continuamente serve vai nos livrar. Ainda que Ele não livre a gente, a você, nós não iremos prostrar a adoração. Eles foram obedientes, irmãos. E tiveram fé no milagre e fé na soberania. Soberania é aquilo que Deus não precisa explicar para a gente. Não faz sentido Ele explicar. Amém? Então, todo o ambiente, irmãos, entenda isso. Todo o ambiente estabelecido em obediência, o Senhor governa. Repita comigo, todo ambiente estabelecido em obediência, o Senhor governa. Quando o Senhor governa, fala assim, quando o Senhor governa, é Ele quem faz primeiro. Fica fácil de compreender isso, gente? Ou é difícil? Não estou fazendo nenhum tipo de chacota, não. É fácil compreender isso? Que quando nós obedecemos, o Senhor governa. E quando o Senhor governa, o Senhor provê tudo. É Ele que estabelece. A gente vê o povo lá de Israel, sai do Egito em direção à terra de Canaã, terra que vai manar leite e mel. Faltou alguma coisa para aqueles homens, irmãos? Eles estavam debaixo de uma palavra? Sim. O Senhor fez uma coluna de fogo para esquentar eles no frio. O Senhor fez sombra para eles andar de dia, porque você não tem noção o tanto de calor que provavelmente eles enfrentaram, e nem eu tenho noção o tanto de calor que aqueles homens enfrentaram. Mas eles estavam indo em uma terra aonde o Senhor havia falado para eles. Eles estavam indo ali bem, obedientes. Tocava na rocha, saía água, era para tocar, bateu, feriu. Isso aí desobedeceu. Codornizes, era para comer diariamente, começaram a guardar. Começou a estragar as codornizes. Porque a obediência, ela vai requerer de nós confiança em Deus. Confiança em Deus. Ah, mas eu obedeço ao Senhor e não confio nele. Não tem como. Se Deus falou que vai dar codorna todo dia, não tem por que eu guardar. Quando eu guardo, eu já estou dizendo que eu não confio que amanhã vai ter. E foi isso que o povo de Israel fez. Só que existia uma palavra. Deus estava governando o povo de Israel ali naquele deserto. Um lugar que era para passar 40 dias, passaram 40 anos. Pasme, só entrou 2 na terra prometida. Eu não sei se saiu. Quando saiu do Egito foi 430 mil. Mas ali foi uma multiplicação. A multiplicação ali era grande. Não sei se 1 milhão de pessoas. Isso aí, 1 milhão de pessoas. Na minha cabeça limitada, o que é que eu penso? Passou 40 anos para dar tempo de todos os incrédulos morrer. Pessoas, 1 milhão de pessoas. 40 anos, era 40 dias para chegar no destino. Porque desobedeceram 40 anos. E daqueles 40 anos só entrou 2 pessoas na terra prometida, Josué e Caleb. Amém, queridos? Você precisa, como eu também preciso, cada dia que passa, ser obediente à voz do Senhor. Que é isso que vai nos encorajar. O que é obedecer? Obedecer o que já foi escrito aqui. Não tem mais nada novo.
tiver novo é invenção. Mas se você ler a palavra do Senhor e obedecer ela, os princípios que contém dentro dela, ela vai te abençoar. Não adianta você querer sair por aí querendo fazer as coisas de qualquer jeito, porque é de Deus. Não, irmão. Ouve o Senhor primeiro. Jesus, o que o Senhor espera de mim, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer que eu faça. Primeira coisa que Jesus quer fazer de você é um discípulo. Fazer de você alguém que é parecido com Jesus. Talvez você que está aqui, você pode não ser um pastor, você pode lá na frente não ser um empresário, você vai ser o que Jesus falou que você vai ser, beleza. É medicina, beleza. Mas acima dela você vai ser discípulo de Jesus. Acima do seu lugar, da sua, sei lá, do seu sonho, você é uma pessoa em Deus. Amém, queridos? Então que nós, né, venhamos obedecer ao Senhor Jesus, entendendo esse princípio, que mesmo quando tudo não está fazendo sentido, eu preciso obedecer. Eu preciso dar ouvido à voz do Senhor. Eu já vivi muitas coisas, irmãos, sobrenaturais, que foi fruto de obediência. Minha ida a Israel e tantas outras experiências que eu tive, foi porque eu ouvi a voz do Senhor. Parecia loucura, mas eu entendi a voz do Senhor. Aí se você ouve a voz do Senhor e começa a falar para outras pessoas, às vezes as outras pessoas podem falar: poxa, isso aí não é de Deus não, você fazer isso. Aí você deixa de viver o propósito porque você falou aquilo que Jesus falou com você. Então Jesus falou com você, obedece até se tornar uma verdade na sua vida. Não tem por que estar na rede social falando: Jesus falou isso comigo hoje e tal. Às vezes é uma promessa e você está falando para todo mundo. Às vezes até a pessoa que deseja mal ali no Instagram está vendo isso. Ou você acha que todo mundo que está no Instagram ama você? Não ama, irmãos. Quem te ama é Jesus, que morreu por você. Amém? Então repita assim: eu, em nome de Jesus, eu irei me esforçar a obedecer a voz do Senhor. Vamos aplaudir a Jesus por isso?